Olá, nessa aula iremos falar sobre derrame pleural, uma das afecções comuns dentro dos hospitais e que geram necessidade de ação do fisioterapeuta para melhorar a função respiratória dos nossos pacientes. O derrame pleural nada mais é do que um acúmulo de líquido entre as duas pleuras, a parietal e a visceral. E quando ela limita, quando acumula esse líquido, ela gera uma limitação do volume, da expansibilidade do tórax. Então, mecanicamente, aquele volume de líquido, ele obriga o pulmão a ocupar um espaço menor e, com isso, o pulmão tem uma expansibilidade menor, dificultando o volume correto. Se pararmos para pensar, isso gera consequências importantes aos nossos pacientes. E gera também tosse, dor torácica. Então a gente sabe que a dor pleurítica é uma dor enfacada, uma dor que vem bastante forte. Então, um incômodo importante para os nossos pacientes e a falta de ar decorrente das dificuldades de ventilação. A gente tem duas etiologias principais, dois conjuntos de etiologias principais para os derrames pleurais. Primeiro, os transsudativos, que tem a ver que há uma barreira capilar intacta, ou seja, o líquido sai do vaso sanguíneo em maior quantidade, não porque a barreira capilar permite a saída, mas por um aumento da pressão hidrostática. Então, há um aumento da pressão dos vasos sanguíneos, fazendo com que haja um extravasamento de líquido, e isso é um líquido do tipo transsudado, por isso, um derrame pleural transsudativo. Já os exsudativos, há uma modificação na barreira capilar, Então, neoplasias, infecções e traumas, por exemplo, é o próprio trauma, Então, rompe a barreira capilar e aí há um hemotórax, que é um derrame pleural com presença de sangue. Ou infecções, que pode ser somente pelo próprio edema gerado, pela infecção, que faz com que haja um aumento da permeabilidade da barreira capilar, ou ainda o fato de a infecção gerar processos exudativos com formação de pus e ele mesmo gerar aquilo que a gente chama de quilotórax, um derrame pleural de pus. E as neoplasias também podem afetar a barreira capilar, gerando um derrame pleural exudativo. A fisiopatologia, ela começa então com dois processos que acontecem juntos. Antigamente se pensava que um era mais um processo, outro era mais outro processo. Hoje a gente já sabe que é a necessidade dos dois processos estarem prejudicados. Tanto existe uma maior filtração do líquido, o líquido passando do vaso sanguíneo para o espaço intrapleural em maior quantidade. A gente tem essa passagem que faz com que haja líquido sempre ali no espaço pleural, na cavidade intrapleural. Entretanto, todo esse líquido é reabsorvido. Mas na situação de termos uma maior filtração, há uma maior saída de líquido dos vasos sanguíneos, gerando um acúmulo. E isso é somado por uma menor reabsorção. Então, normalmente, os processos que culminam em derrame pleural acontecem as duas coisas, então também há uma menor reabsorção linfática dos líquidos intrapleurais, devido ao processo fisiopatológico que envolveu. No caso de ter esse acúmulo, acontece 3 compressões: a compressão pulmonar, que diminui a ventilação, gerando shunt,
direita e esquerda, ou seja, devido à diminuição da entrada e saída do ar, faz com que haja partes do pulmão que têm passagem de sangue, ou seja, são perfundidos, e esse sangue ele não é oxigenado porque não tem ventilação para aqueles alvéolos. E aí então acontece de que entra sangue na circulação sistêmica que não foi oxigenado. A gente já tem uma proporção fisiológica desse shunt, mas ele aumenta, gerando hipoxemia. No caso, a compressão da caixa torácica, ela pode fazer com que tanto os músculos intercostais, mas principalmente o diafragma, ele se deprima, né? Ele saia do seu local de repouso. E aí ele entra em desvantagem biomecânica, favorecendo fadiga muscular respiratória, que pode ser uma das causas de insuficiência respiratória aguda no derrame pleural. Nos casos de grandes derrames pleurais, nós podemos ter inclusive compressão cardíaca. E a compressão cardíaca, né, esse líquido que se acumula, inclusive dificultando a expansibilidade do coração, faz com que haja uma diminuição do débito cardíaco, e todos esses processos em conjunto, ou quando não há ainda um grande derrame pleural, só há compressão pulmonar e compressão da caixa torácica, é possível que aconteça hipoxemia, hipoventilação local, sobrecarga da musculatura respiratória, dispneia e dor torácica. Nesse caso, então, esses são alguns diagnósticos fisioterapêuticos comuns no derrame pleural. A hipoventilação focal, que pode ser avaliada pela ausculta pulmonar devido às diminuições dos sons pulmonares. A gente pode também ver a radiografia, a tomografia de tórax, indicando a presença de líquido, e que inclusive pode, por exemplo, você pode fazer uma radiografia de tórax em decúbito para você poder ver esse líquido modificando de lugar e ter uma maior certeza da presença do derrame pleural. E aí você também pode fazer a percussão, né, menos específico do que a radiografia, a tomografia de tórax, mas ainda pode dar alguma noção quando você faz a percussão torácica. A percussão não vai sair o som normal, vai sair uma percussão maciça, devido ao aumento da densidade, maior densidade do líquido do que normalmente o pulmão, já que o pulmão estaria cheio de ar. A hipoxemia, a dependência de O2, que são geradas pela fisiopatologia da doença, podem ser avaliados pela saturação periférica e pela necessidade de oxigenoterapia, mesmo e aí a gente tem uma saturação periférica normal. Então, eu tenho até uma saturação periférica normal, mas para isso eu preciso de oxigenoterapia para ficar normal. Também pode gerar hipomobilidade no leito, esses pacientes que forem internados com derrame pleural, não que o derrame pleural em si gere hipomobilidade no leito, mas esses pacientes eles vão precisar se manter deitados, eles vão precisar se manter internados, e tudo isso gera hipomobilidade. E aí eu posso avaliar pela necessidade de restrição, letargia, diminuição de movimentação voluntária. O risco de fadiga respiratória, principalmente devido à desvantagem biomecânica dos músculos respiratórios principais, ele pode ser visto pela taquipneia, pela queda da saturação periférica de oxigênio e uso de musculatura acessória, e o paciente reclamando de dispneia, falta de ar. Nos casos em que a fadiga respiratória já atingiu um grau importante que gera insuficiência respiratória aguda, a gente pode ter taquipneia, uso de músculos acessórios da respiração, queda da saturação periférica de oxigênio e dispneia intensa. Nessa situação, meus objetivos terapêuticos são a reexpansão pulmonar, manter a oxigenação adequada, manter a mobilidade, prevenir a fadiga muscular respiratória e manter os gases arteriais dentro do aceitável para a manutenção da vida, todas elas em curto prazo ou médio prazo de serem atingidos. Quais as condutas para atender esses objetivos? A reexpansão pulmonar,
ela pode ser feita pela respiração por pressão positiva intermitente, pela ventilação mecânica não invasiva, ou seja, pela pressão positiva como um todo. A EDIC, o EPAP, padrões ventilatórios voluntários, mudanças de decúbito, todos esses podem ajudar na reexpansão pulmonar. Mas é importante lembrarmos que, às vezes, esses processos de aumento da expansividade local do pulmão pode ser prejudicado ainda pela presença do derrame, quando esse derrame não for drenado. Manter a oxigenação adequada é também um objetivo terapêutico, e aí eu monitoro a oxigenação, escolho a melhor interface para o meu paciente e titulo a oferta de oxigênio necessária para manter a oxigenação acima de 92%. E eu aumento a mobilidade dos nossos pacientes, incentivando transferências, apesar da dor torácica que às vezes pode acontecer, incentivo a adoção de outras posturas, a deambulação precoce e a movimentação passiva. No caso da prevenção da fadiga muscular respiratória, a gente pode dar suporte, ou seja, ao invés de eu incentivar uma ventilação, um maior uso da musculatura, eu dou descanso para ela. Como? Aumentando a oxigenoterapia para ele precisar ventilar menos. A ventilação mecânica não invasiva é muito interessante, entretanto, a gente sabe que com pneumotórax não drenados pode ser que seja um problema. As mudanças posturais para posição com menor dispneia também é interessante nesses casos, já que o líquido ele se movimenta. É importante que a gente veja quais são as melhores posições para menor ocorrência de dispneia. E no caso do objetivo de manutenção da ventilação adequada para a vida, oxigenoterapia, ventilação mecânica invasiva e ventilação mecânica não invasiva.